Então você viu que existe uma correspondência entre o movimento de translação e o movimento circular, e que as equações podem ser obtidas uma para a outra por meio de uma substituição das variáveis de translação para as variáveis de rotação. Mas será que existe uma correspondência entre a dinâmica do movimento circular? Você já ouviu falar muitas vezes sobre a aceleração centrípeta nesse curso. E a partir da aceleração centrípeta é que eu vou definir a grandeza que se chama força centrípeta. Então vejamos aqui o que diz esse slide. A aceleração centrípeta de um objeto em movimento circular, a rapidez constante, nos diz que a soma vetorial das forças exercidas sobre o objeto deve ser direcionada para o centro do círculo, ajustando continuamente a direção do objeto. A magnitude da força centrípeta é dada pelo produto da inércia do objeto vezes a aceleração centrípeta. Ocorre que sem essa soma vetorial de forças apontando para dentro, o objeto se moveria em uma linha reta na direção da velocidade tangente. Então, se o movimento é circular uniforme, a velocidade tangencial mantém sempre a mesma magnitude. Em consequência, a aceleração tangencial será igual a zero. Por outro lado, o vetor velocidade tangencial muda de direção continuamente. E essa mudança da velocidade tangencial dá origem à aceleração centrípeta, que eu estou representando aqui na minha equação para a força. Então, se existe uma aceleração centrípeta, obrigatoriamente vamos ter essa força centrípeta. É uma força que busca o centro de forças, que nesse caso é a mão do atleta que está girando uma bola de aço ou ferro conectada por um fio. É o lançamento de martelo nos Jogos Olímpicos. Então, é essa força centrípeta que faz esse vetor velocidade aqui mudar de direção, mas não de magnitude. A força centrípeta tem essa característica. Ela mantém a magnitude da velocidade tangencial, mas faz esse vetor mudar de direção continuamente. Então, a expressão da força centrípeta é igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Ou, se você preferir, pode substituir a aceleração centrípeta pela velocidade tangencial ao quadrado dividido pelo raio da trajetória. Então, a força centrípeta é igual ao produto da inércia vezes a velocidade tangencial ao quadrado dividido por r. Digamos que você esteja em um carro que vire à esquerda, conforme mostrado na figura. Nessa situação, você não é empurrado para fora quando um carro faz uma curva acentuada para a esquerda? Pare para pensar nisso um pouco. Mesmo que o centro do arco, que descreve a trajetória do carro, esteja à esquerda, não há como negar que seu corpo seja jogado para a direita, pela porta esquerda, principalmente se você estiver no carona. Como a direção da velocidade do carro está mudando continuamente, ela possui uma aceleração diferente de zero. E, portanto, esse referencial do carro é um referencial não inercial, porque o carro está acelerado, diferente de tudo que nós tivemos até agora. As coisas são diferentes quando você está num referencial não inercial. E esse é seu primeiro contato com um referencial desse tipo. Por mais que você dirija o seu carro e passe por curvas todos os dias, ou mesmo numa carona ou dentro de um circular do ônibus da UFRN, enquanto passa na rotunda, que faz aquele movimento centrípeto. O seu corpo parece que vai ser jogado para fora do ônibus. Mas acontece que o ônibus, nessa situação, é um referencial não inercial. Vou tentar deixar as coisas mais claras. Imagine que você está andando num carro que está viajando em uma estrada reta, quando esse carro faz uma parada de emergência. Você se sente como se estivesse sendo empurrado para frente. Entretanto, não há força para empurrá-lo para frente nessa situação. O que acontece é que, em vez disso, o empurrão que você sente para frente não é nada mais do que o seu corpo obedecendo à lei da inércia e continuando a sua velocidade original, isto é, a velocidade do carro. Enquanto seu corpo tenta continuar para frente, nesse movimento brusco de frenagem, o seu corpo colide com o cinto de segurança, porque o cinto, fazendo parte do carro, começa a desacelerar. Você exerce uma força para frente no cinto, uma força de contato, mas o cinto também exerce uma força de contato para trás em você. É uma ação e reação.
Então veja que seu corpo tende a continuar em linha reta, nesse referencial não inercial. Mesmo que você sinta que está sendo empurrado para fora, para frente, uma força de contato interna, que é a força que o cinto exerce em você, uma força normal, é exercida pelo carro sobre você para trás. A mesma coisa acontece com a força centrípeta. Quando você tende a continuar em linha reta, nesse movimento na curva, mesmo que você sinta que está sendo empurrado para fora, uma força de contato interna que o banco do carro exerce sobre você, ou que a porta do carro exerce sobre você, estão exercendo sobre você uma força de reação. Então a sensação de ser empurrado para fora, para a direita, nesse movimento curvo, surge apenas da natureza não inercial do referencial do carro. Na realidade, o seu corpo está simplesmente tendendo a continuar a se mover em linha reta, na direção do movimento. Então o que está acontecendo nesse movimento o seu corpo tende a continuar em linha reta, isso deve ficar claro para você, e mesmo que você sinta que está sendo empurrado para fora, uma força de contato interna, que é essa força centrípeta, é exercida pelo carro sobre você. E essa força centrípeta aponta para o centro da trajetória. Neste caso, essa força centrípeta é o assento do banco sobre o seu corpo ou a porta do carro, se ela estiver em contato com o seu corpo nesse momento. Enquanto, a lição que eu quero deixar para você quanto à força centrípeta é uma lição conceitual. Um objeto que executa um movimento circular a rapidez constante está sujeito a uma força, ou uma soma vetorial de forças, de magnitude constante, direcionada ao centro da trajetória circular, que é justamente essa força centrípeta. Essa força é constante porque ela é o produto da inércia vezes a aceleração centrípeta. E a aceleração é centrípeta no movimento quando a rapidez tangencial é constante. Evite analisar forças de um referencial de referência em rotação. Por exemplo, evite analisar as forças enquanto você estiver dentro do carro, porque este referencial está acelerando e, portanto, é não inercial. Prefira usar sempre o referencial da Terra. Então, nesta situação, existe um disco girando no sentido horário, existe uma massa conectada a um fio ligado ao eixo de rotação desse disco. Sobre essa massa, sobre essa inércia, existe uma força centrípeta, que é o produto da inércia vezes a aceleração centrípeta. O observador encontra-se na Terra. Então, esse observador está no referencial inercial, observando o movimento da massa, girando no movimento circular uniforme, sob a ação de uma força centrípeta. Vou tentar deixar mais claro o que eu acabei de dizer anteriormente. Veja o seguinte, é muito mais fácil pensar que deve haver uma força externa empurrando o cubo para fora da mesa giratória à medida que a velocidade angular aumenta. Então imagine que você tenha uma massa sobre um disco e que a rotação desse disco aqui aumente com o tempo. Então, obviamente, você vai pensar o seguinte, ora, deve ter alguma força que empurrou esse objeto para fora do disco, ele vai sair pela tangente do disco. Isto acontece porque você está pensando em uma situação que está no referencial da estrutura rotativa. Isto é, esse pensamento surge porque, sem perceber, você tem de ver a situação a partir da estrutura rotativa da plataforma giratória. Você deve sempre escolher um referencial de referência inercial. Então você deve sempre perceber se está um referencial, por exemplo, fixo na Terra. O cubo na plataforma em rotação, ele cai da borda do disco não porque é empurrado por uma força externa, mas é porque a força de atrito estático entre a plataforma de rotação e o cubo não é grande o suficiente para forçar o cubo a girar em um círculo. Lembre-se que é a força centrípeta que mantém os objetos no movimento circular. É a força centrípeta que faz variar a velocidade tangencial do objeto e o que o mantém naquela trajetória circular. Neste caso do bloco sobre essa plataforma giratória, a força centrípeta é justamente a força de atrito. É a força de atrito estático que mantém o bloco sobre a superfície. Ocorre que se a velocidade angular de rotação aumenta, essa força centrípeta, ou essa força de atrito, não será mais o suficiente para manter o bloco sobre a superfície giratória.
Então esse bloco ele vai sair sobre a tangente. Veja que isto é possível de ser analisado se eu me encontro em um referencial inercial. Se eu estivesse nesse referencial não inercial, eu não seria capaz de dar uma explicação como essa. Será que você entendeu o que eu acabei de falar sobre a força centrípeta sendo a força de atrito estático? Vamos ver um movimento em uma dimensão. Vejamos aqui um exemplo bem simples, só que no movimento de translação. Imagine que há um livro sobre a sua mesa e sobre o livro há alguma chave, as chaves da sua casa. E agora você começa a empurrar o seu livro com um empurrão bem suave, uma força bem leve. A chave ela se move porque está sendo empurrada para frente pela força de atrito estático exercida pelo livro sobre a chave. A chave acompanha o livro sem se mexer porque existe uma força de atrito estático que impede que a chave caia pela borda do livro. Isto acontece porque você está empurrando o livro suavemente. Agora imagine que você tem a mesma situação, só que ao contrário de dar um empurrão suave, você dá um empurrão abrupto, você dá um empurrão mesmo, um impulso muito forte no livro. O que vai acontecer é o seguinte, a chave ela fica para trás e cai na borda traseira do livro. Isto acontece porque a força de atrito que existe entre a chave e o livro não é suficiente para mover a chave juntamente com o livro, porque a força que você aplicou ao livro é muito maior do que a força de atrito estático para manter a chave sobre o livro. Então veja que a chave ela teve um deslocamento Δx aqui, para frente. Então mesmo que você tenha dado empurrão, note que a chave andou ligeiramente para frente, juntamente com o livro. Então alguém se movendo junto com o livro pode afirmar que ele foi empurrado para trás. Então imagine que você está aqui sobre o livro. Então se você está aqui sobre o livro e você vê a chave cair, você vai dizer o seguinte, não, há uma força que empurrou a chave para trás. Mas não é isso. Do referencial da Terra, o livro foi arrancado debaixo do objeto. Essa análise só é possível quando você se localiza no referencial inercial. Tente fazer esse experimento com um livro, ou uma borracha, ou uma chave sobre esse livro. Deu um empurrãozinho suave, você vai ver que a borracha ou a chave acompanham o livro. Agora, deu um empurrão rápido, você vai ver que a chave ela vai cair. Ela vai ter um movimento ligeiramente para frente, na direção do movimento do livro, mas ela cai. Não porque existe uma força empurrando-a para trás, mas é porque a força de atrito estático é menor que a força do empurrão.